do dia 20. Nós estamos no dia 20 de fevereiro com a live exclusiva do canal de YouTube. Então estamos fazendo um pedacinho no Instagram para avisar as pessoas como que funciona a live exclusiva do Instagram, botar o tema que eu vou aqui no canal, no Instagram, falando sobre: será o fim da psicanálise? Será o fim da psicanálise com a neuropsicanálise? Eu vou começar porque para os membros eu mandei 4 apresentações de slides, onde eu vou falar. Deixa eu abrir aqui que eu vou mostrar para vocês que nós estamos na live exclusiva do canal de YouTube. Eu tô fazendo uma palhinha. Eu mandei 4 apresentações, cada uma com mais de 100 slides. E olha aqui, pessoal do Instagram, essa é a primeira que eu vou falar. Por que buscamos análise? E para vocês aqui do Instagram hoje, eu não vou falar desse material, que esse material é o que eu vou falar para eles, que são exclusivos aqui do canal de YouTube. Vocês do canal de YouTube, vai colocando o nome de vocês, porque nós vamos sortear, para quem estiver ao vivo no canal de YouTube, 3 livros. Essa semana foi mandado para todas as pessoas que se tornaram nível 2, porque vão participar do grupo de análise, que a gente tem o nível 1 e a gente tem o nível 2. O nível 2, a cada 4 meses, você é beneficiado com um grupo de análise de 19h30 às 23h30, através da plataforma Zoom. Então, e quem é membro do nível 2 ganhou. Ludmila já até tá falando ali que ganhou, porque eu vi que Ludmila mandou que ganhou o livro por ter se tornado nível 2. Então, todos os membros nível 2 ganharam. Quem é nível 1 vai ser sorteado nos 3 ao vivo, se tiver aqui. Então, hoje a gente vai falar um pedacinho dessa abordagem do congresso, do 2º congresso em psicanálise atrelada às neurociências no Instituto Cássia Rodrigues, que já estamos com o Dr. Renato Mezan. Se você botar no Google o nome do Dr. Renato Mezan, não, desculpa, se você botar no Google a pergunta: quem é o maior psicanalista do Brasil? Vai aparecer Dr. Renato Mezan. Dr. Renato Mezan foi o nosso palestrante do 1º congresso de psicanálise, os novos saberes no século XXI, e a interface do Fórum de Psicanálise com Neurociência, e ele vai estar de novo com a gente. O congresso já está confirmado, já estamos com as inscrições abertas. Se você quiser saber informações, você tem que ir lá no site institutocassiarodrigues.com. Nós já estamos com o 1º lote, vai ser em Vitória do Espírito Santo, o 2º congresso. E nós já estamos confirmados com os outros palestrantes, que são também o Dr. Renato Mezan, que é esse doutor, mestre, professor da PUC, já orientou mais de 180 teses de doutorado. Vai ser o Dr. Augusto dos Santos, médico, psicanalista, vascular e cirurgião. Doutora Edilésia Simões, que é doutora, mestre, filósofo, psicanalista. Doutor Henrique Chagas, que é psicanalista, mestre, engenheiro e empresário, são os que estão confirmados. E nós estamos fechando com outras pessoas, que mais na frente eu digo para vocês. Eu comprei o último livro do Mark Somm, traduzido para o português, e eu vou mostrar para vocês. Primeiro, nós temos que ler, nós psicanalistas, nós que somos da psicanálise, não podemos mais deixar de ler o Compêndio 1, que foi publicado em 1950-55, onde foi através das correspondências do Fliess com Freud, que ele escreveu em 1895, que nós estamos vivendo essa volta do Freud da neurologia. Nós temos que entender que quando Freud criou a teoria dele, ele criou formulando hipótese, revisando hipótese, e todo o tempo que a gente lê a obra do Freud, que são 23 compêndios da Imago, a gente percebe que inúmeras vezes ele falou, ele não tinha certeza absoluta das coisas, ele ia lá e escrevia Astócia do Lorenzo, que fica comigo nas lives exclusivas.
e ele revisava, e ele escrevia de novo. E esse é o processo que a gente está vivendo com a neuropsicanálise. Quem fez o prefácio do novo livro do Mark Sommers, que quem comprou para mim foi até Lorenzo pela Amazon, ele fez esse livro. O livro ele escreveu em 2021 e foi traduzido para o português em 2024. Então você já pode comprar esse último livro do Mark Sommers traduzido para o português. O Mark Sommers, deixa eu ver se tem foto dele aqui. Não tem foto dele em livro nenhum dele. Mas se você botar o nome dele na internet, você vê a foto dele. Ele nasceu em 1961, é um sul-africano que começou a entender que ele precisava conjugar a neuropsicanálise. Ele foi primeiro estudar neuropsicologia. Quando ele foi estudar neuropsicologia, ele estava atrás disso que ele descobriu. Que ele revisou, que ele não descobriu nada. E ele viu que na neuropsicologia só se tratava de transtorno. Por isso que a neuropsicologia não é uma coisa que eu gosto. Só quer descobrir os transtornos das pessoas e achar soluções para os transtornos. Então ele, em 2010, depois de ter se reunido com Arnold Pfeffer, em 2010 ele conversava com Damasio, Young Panksepp e outros neurocientistas. E ele começou a entender que aquilo que ele traduzia do austríaco para o inglês, ele traduziu mais de 30 anos a obra do Freud para o inglês, para os Estados Unidos. Tanto que nessa última tradução dele tem 60 textos originais que não estavam nas outras traduções. Então Mark Sommers é um homem que sabe da psicanálise, ele sabe muito do Sigmund Freud. Ele que cunhou esse termo, neuropsicanálise. E o objetivo do Mark Sommers não é o objetivo do Mark Sommers reduzir a psicanálise à neurociência, nem a neurociência à psicanálise. O objetivo do Mark Sommers não é nem traduzir a psicanálise em termos bioquímicos, biológicos, mas o objetivo dele é entender que o monismo não reducionista do duplo aspecto, aquele que Descartes falou, que a mente é separada do corpo, ele não quer que seja mais desse jeito, porque a mente não é separada do corpo. O cérebro contém a mente. E esse é o objetivo do Mark Sommers, entender que a mente e o cérebro são duas manifestações de uma única coisa. E é uma coisa que muitas pessoas estão achando que a neuropsicanálise reduz a psicanálise ao aspecto biológico. E não, é simplesmente um fórum de debate, igual Freud fazia quando estava escrevendo os compêndios dele. Porque o Freud, ele revisava, ele escrevia de novo, ele falava que errou, e ele ia cada vez mais explicando. Então a neuropsicanálise, também como a psicanálise, quer ir construindo em cima dessa metapsicologia do Sigmund Freud e revendo os conceitos. Freud já tinha dito em vários aspectos que a neurociência chegaria, a psicanálise chegaria a esse local que nós estamos vivendo hoje. E Mark Sommers tem colocado a psicanálise para conversar com a neurociência. Isso começou ali com o Arnold Pfeffer, ele lá nos Estados Unidos. O Arnold Pfeffer morreu, aí o Mark Sommers continuou. E o Mark Sommers também ele fundou também a sua Associação de Neuropsicanálise, que a sigla é NPSA. Tem um site que você pode ler, os textos estão em inglês, mas você pode ler. E nós temos que entender que ele, desde 2011, ele vem efetivamente conversando com Damasio, que escreveu esse livro aqui, ó, O Erro de Descartes, o Jack Benson, e ele vem falando muito agora nesse livro, que foi o prefácio do Siddhartha Ribeiro, aquele que estuda os sonhos. O Siddhartha Ribeiro começa: há quase 30 anos, Sommers foi o pioneiro na construção da ponte empírica entre neurociência e psicanálise, ao analisar a capacidade de sonhar em pessoas acometidas por muitos tipos diferentes de lesões neurológicas. Esse trabalho minucioso demonstrou que a experiência onírica cessa em pessoas com lesões no circuito dopaminérgicos.
responsáveis pela motivação, seja buscar estímulos agradáveis, seja evitar estímulos desagradáveis. Você tem que comprar esse livro, não dá para você, psicanalista, não ler esse livro mais, você tem que ler. E ele também, ele fez vários experimentos em pessoas que nasceram sem córtex, o Mark Soames, porque o Mark Soames é um cientista, ele é um neurocientista, e ele percebeu que as pessoas que nascem sem córtex têm consciência emocional e têm reações afetivas. E a atividade cortical, ela não tem como funcionar sem consciência, mas as pessoas sem córtex, elas têm consciência afetiva. E nós temos que entender o que ele tem explicado a gente, que é possível a percepção sem consciência. Freud, quando escreve isso, até chegar lá em 1911, 14, ele teve que revisar isso porque ele acreditava que não tinha. Então não é possível você ter consciência, que é 5% do que você é, que não tem nada a ver com inconsciente. Qual o nome desse livro? Aqui. Não é possível você... E esse texto que o Mark Soames também, que não tem tradução em português, que eu estou construindo ele, que está em inglês, o id e o inconsciente. E ele vem estudando várias coisas. A consciência é um ponto de partida, porque a consciência, ela não é quantitativa. Por isso que a psicanálise e a neuropsicanálise se diferem da terapia comportamental cognitiva. A consciência é qualitativa. A consciência quantitativa, ela é métrica. E a psicanálise e a neuropsicanálise entendem a consciência como qualitativa, como um fato qualitativo, que não é métrico. E o Mark Soames, aqui pelo estudo do Siddhartha, da biografia, o prefácio feito por Siddhartha, o que ele fala? Deixa eu falar para vocês o que ele fala aqui. Então, a era que nós estamos vivendo não é o fim da psicanálise. A gente tem que entender que é uma interface, é um novo fórum de debates, como Freud tanto fez e tanto desejou. Então, esses circuitos que o Mark Soames entendeu, que muitos psicólogos começaram a dizer que o primeiro livro que Freud publicou em 1900, no século passado, Interpretação de Sonhos, que são 2 livros, quando fez 100 anos, ele juntou os dois e fizeram 100 anos de interpretação de sonhos, confirmou que o sonho acontece e é algo que é mensurável, por mais que várias pessoas acreditam que não seja. Então, o objetivo do Soames é o tempo todo explicar que a consciência tem menos a ver com inteligência, com a parte cognitiva, e tem a ver com a emoção. Vou repetir para vocês, eu estou fazendo bem devagarzinho esse pedaço no Instagram para não ter dúvida. Esse não é o material que eu mandei para os membros. Esse aí eu estou só explicando porque eu estou fazendo para eles uns minutinhos e para vocês. O Mark Soames, a consciência tem menos a ver com a parte da inteligência, da cognição. Ela tem a ver com a emoção. Nós, por sermos seres humanos, a gente tem necessidades fundamentais de pensar, de criar o mundo. Nós somos os únicos que pensamos que nossa vida vai ter um fim. Nós somos os únicos que pensamos que a gente tem que procriar. Nós somos os únicos que pensamos que a emoção é indicativo das nossas necessidades para tomada de decisões. E nós somos os únicos que o medo e a raiva pode nos ajudar. Nós somos seres que a raiva e o medo são bússolas mentais que permite a gente encontrar a realização de um prazer, do princípio do prazer que Freud tanto falou. E nós, por mais que hoje a gente já saiba que o sistema nervoso, ele é aquele que os neurônios, nós sabemos que nós temos 86 bilhões de neurônios, nós sabemos que as células glias são aquelas que têm muito mais células glia para sustentar os neurônios. Nós sabemos que as sinapses, nós temos mais de trilhões de sinapses. O que são sinapses? Quando o neurônio passa por outro, ele produz uma substância química, que são os neurotransmissores,
e fazem cair alguns neurotransmissores na fenda sináptica ou passar, que são substâncias químicas. Então, esse diálogo do neurocientista Mark Soames com a psicanálise faz com que a gente perceba que a psicanálise, mais do que nunca, ela tem que estar dialogando, formulando hipóteses, revisando conceitos, para poder a gente entender o que Freud tanto falava. Então, Freud já tinha dito várias vezes questões ligadas à neurociência que nós hoje estamos percebendo pelas neurociências mais avançadas. O Freud escreveu o projeto para a psicologia científica, e aí se você pode ler o projeto nesse livro do Benilton, que ele também escreveu. No Benilton, ele também revisou o projeto com a psicologia científica. O Benilton Bezerra Júnior. Toma, Lourenço, manda isso aqui também. Já encerrar. Lourenço já está mandando eu encerrar para continuar só para membros. Então, Freud escreveu há 169 anos atrás, nascia Freud em 1856. Há 86 anos atrás ele ia embora, e 125 anos do lançamento do seu livro Interpretação de Sonhos, a gente percebe que todos os anestésicos que a gente tem por aí, ainda não, todos os remédios que são vendidos em farmácia, em drogarias, não conseguem proteger as pessoas de ter o fim da depressão, o fim da ansiedade. E mais do que nunca, as pessoas têm que ser analisadas no set analítico, porque falar, repetir e elaborar, você vai extraindo a seco um sentido do seu desejo das pessoas. E a live hoje exclusiva de membros, a gente vai falar que esse mundo de R$1,99, esse mundo de tantos remédios, tem um vídeo na internet, no canal de YouTube, aqui no canal de YouTube, o Marketing da Loucura, que fala dessa evolução dos remédios, das drogas. Não conseguiu aliviar as pessoas das depressões, das ansiedades. Então o projeto retorna à cena mais do que nunca nos anos 90, quando a gente começou a estudar mais sobre as neurociências. Lembrando, as neurociências da psicanálise é completamente diferente da neuropsicologia, que estuda os transtornos mentais. Freud rejeitou o projeto não porque ele queria casar. Freud rejeitou o projeto porque naquela época a gente não tinha o que a gente tem hoje, a ressonância magnética com a medida de 11 Tesla, 11,3 Tesla, que consegue ver até os vasos sanguíneos do cérebro. Freud nasce numa época que não tinha. Só que Freud escreveu um texto, O Cérebro, que foi uma monografia, que ele já falava muito do que a gente está vivendo hoje. E no livro também, outra monografia dele, Afasias, que ele falou do aparelho da linguagem, aquele do Broca também, que é do Broca, que falou das afasias, ele também falou muito do que a gente está falando hoje. Então nós temos que viver essa volta do Freud, que ele já falava que o cérebro era importante. Ele escreveu um texto em 1880 sobre os três, foi a monografia dele. E por aí vai. Então eu quero encerrar aqui no Instagram. Eu quero convidar vocês a se tornar um membro exclusivo do YouTube. Eu quero convidar vocês a ter... Hoje a live é de número quanto, Lourenço? 107. Você vai ter acesso a 107 lives se você tornar-se um membro exclusivo. Se você se tornar o nível 2, você vai ter acesso a um grupo de análise que acontece a cada 4 meses. E eu também estou com um grupo de análise todo mês, durante 12 meses, que você vai poder participar. Aí esse não tem nada a ver com membro exclusivo do YouTube. O valor mensal é R$300, uma quinta-feira de 19h30 às 23h30. Nós vamos abrir para 50 pessoas e as vagas já estão no final. Nós temos vários produtos. Se você quer saber, vocês aqui do Instagram, manda a mensagem para o DDD 27 99505 1960. 27 99505 1960. Aí lá você pode fazer sua inscrição para você participar desses grupos avulsos uma vez por mês durante 12 meses. Se você quer se tornar um membro exclusivo do YouTube, você tem que ir direto no YouTube, que lá você se torna membro exclusivo.
E aí você tem acesso no dia da live a mais de 4 apresentações de slide. Você vai participar de um grupo de WhatsApp, onde toda hora é postado textos e artigos científicos, e nós postamos tudo que tem de mais profundo, tá bom? Vocês do canal do Instagram, canal de YouTube não, do Instagram, compartilha essa live com todo mundo. Vem pro segundo congresso de psicanálise e os saberes no século XXI e atrelado às neurociências. Nós temos que começar a fazer esse fórum de debate. Palestrante Dr. Renato Mezan, entre tantos. Tchau, gente. Beijo no coração.